Olá, minha amiga Mulher que Vence, é uma alegria poder te receber aqui em mais um dia abençoado. Glória a Deus pela sua vida. E saiba que não importa o tamanho da dor, o tamanho da luta que você tem enfrentado, Deus está pelejando em teu favor. E esta guerra com certeza terá um vitorioso, que é você, se você permanecer em Cristo Jesus. Quero falar bastante sobre isso hoje, falando sobre a importância de você identificar a oportunidade de recomeçar em meio às lutas. Vamos falar no programa de hoje sobre algo muito forte, que é recomeçar. Esses tempos de crise com certeza nos pedem isso. Nos pede para sair da zona de conforto, nos pede para identificar que Jesus está operando em todo o tempo. Essa será a mensagem de hoje, que nós ministramos aqui na nossa sede estadual de São Paulo. E que mensagem forte, eu tenho certeza que vai falar ao teu coração, falando um pouco da mensagem da crucificação. Aquele momento, com certeza, parecia o fim, mas não foi. Foi o começo, não só para Jesus, mas também para um dos ladrões. Vamos ver essa história melhor. Fique com esta mensagem. Quem é que estava na cruz? Os dois ladrões e Jesus. Minhas irmãs, o bem e o mal, o bom e o mal estavam na cruz. Minha irmãzinha, essa é a vida real. Não importa qual é a sua história, mas eu sou tão boa, por que eu estou passando por essa luta? Eu nasci num berço cristão, por que eu fui traída? Por que o meu marido me traiu com outra mulher, se ele é um homem que nasceu dentro da igreja? Eu não sei qual é a sua história, mas os bons e os maus vão para a cruz. Essa é a vida real. Não existe conto de fadas. Viu, minhas irmãs? Não existe. Não existe o príncipe no cavalo branco. Não existe aquela vida de mar de rosas, porque hoje você é de Jesus, porque hoje a Bíblia nos ensina que o dia mal vem para todos. Quer ver? Não precisa nem abrir sua Bíblia, não. Eu vou abrir para você aqui e eu vou ler com você. Eu vou até marcar aqui. Está em Eclesiastes, capítulo de número 9, e o versículo de número 2. Tudo sucede, tudo acontece igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim como ao bom, como ao pecador. Ao que jura, ao que teme e como ao que teme o juramento. Aqui diz claramente que tudo acontece igual. A chuva vem para quem crê, para quem não crê. O dia mal vem para quem crê e para quem não crê. É a sua posição que vai determinar a sua vitória. É a sua atitude perante a luta que vai mudar toda a história. Às vezes hoje você veio aqui enfrentando uma luta violenta, eu não sei qual é. E uma luta que talvez você veio se questionando, por que eu? Por que eu estou vivendo essa situação? Por que isso está acontecendo comigo? Por que justo eu fui traída? Por que justo os meus filhos estão nessa situação? Por que justo no meu trabalho que isso foi acontecer? No meu setor? Por que justo no meu ministério? Por que justo comigo? Por que me tiraram dali? Os bons e os maus estavam na cruz. Jesus não deveria estar ali, mas ele estava. Mas aqui você vai aprender hoje como realmente recomeçar, como realmente viver a partir do momento de luta. Qual é a sua atitude? Vamos continuar lendo lá em Lucas 23, 33, agora no versículo de número 34, diz assim. Eu vou continuar a história e aí a gente vai parar mais para frente. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. Você está passando luta, tem aquela vizinha falando de você lá, né? Irmã, cadê seu Deus? É ou não é assim, minha irmã? Ainda mais as irmãs do ministério, você não é obreira, você não é pastora? Que luta é essa? Aí você fala para ela assim, minha irmã, o bom e o mal foi para a cruz. Eu sei que o meu Senhor tem a vida eterna e eu vou ter também. A luta aqui, minha irmã, não importa não. Aí ela vai ficar doidinha, não vai entender nada. Aí você fala, glória a Deus, aleluia. É bom que aí fica confuso e vai estudar a Bíblia, não é? Minha irmã.
Olha só, aí estava todo mundo blasfemando de Jesus. Versículo de número 36 diz assim, ó. E também os soldados escarneciam dele, e chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus, o INRI, né? Que é aquele títulozinho ali que a gente vê, que a gente estuda, significa... Qual era o motivo da morte? Então, o motivo da morte é porque ele era o rei dos judeus. Ele se intitulava como rei dos judeus. Mas não era assim, né? Ele era realmente não o rei dos judeus, mas o rei de todo mundo. Mas ali eles não entenderam e na ignorância eles acabaram fazendo o que fizeram. E aí, vamos aprender mais aqui, ó. Versículo de número 39, aqui começa a nossa lição. Então, olha aqui para mim. Você hoje, talvez, esteja numa cruz, agonizando, sangrando no seu interior, presa talvez aos seus erros, aos seus pecados, e nós temos muito, cometemos diariamente, presa nas suas dúvidas, nos seus medos, nessa ansiedade, nessa depressão. Você está presa em você mesma, você está presa na insegurança, no ciúme que você tem do seu parceiro, você tá presa em milhões de, talvez, demônios, não sei. Minha querida, tá na hora de você recomeçar, tá na hora de você viver em novidade de vida. Inclusive, eu queria até comentar um pouco sobre essa palavra, eu vou falar bastante sobre isso aqui hoje, mas essa mensagem está escrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, e a partir do versículo 33 em diante. A palavra de Deus aqui nos ensina acerca do momento da crucificação, como foi importante essa decisão do outro ladrão. E aí você vai ver muitas coisas abençoadas. Aqui eu não posso adiantar a mensagem, mas já eu falo mais sobre isso, tá bom? Deixa eu convidar agora uma grande amiga minha, onde inclusive eu estive pregando lá na casa dela, vamos dizer assim, em Santa Catarina. Agora quem traz a mensagem para nós é a Simone Andrade. Ela traz uma mensagem tão forte para você, falou ao meu coração, eu tenho certeza que vai falar ao seu coração também. Presta bastante atenção, minha amiga. Você que está vivendo, pensando no passado, seja o que você fez de errado, seja o que alguém fez de errado para você, seja lá o que for, se a sua mente está presa lá atrás, então você precisa prestar atenção nessa mensagem. Para tudo que você está fazendo agora, e olha só o que a minha amiga Simone, líder das Mulheres que Vencem de Santa Catarina, vai trazer para nós agora. Olá, mulheres que vencem, a paz de Cristo a todas vocês. Com alegria no meu coração, estou aqui novamente para compartilhar uma palavra de Deus com todas vocês, em nome do Senhor Jesus. Está lá em Salmos, capítulo 107, versículo 16, diz assim: pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. No 20 diz assim: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Quem sabe você tem sofrido por conta de coisas que aconteceram na sua infância, coisas que os seus pais lhe disseram. Você sofreu um abandono, você sofreu um abuso e por conta de tudo isso, você tem sido uma bagunça. Você tem crescido em forma de uma bagunça, os seus pensamentos, as suas atitudes, tem sido uma pessoa grossa, tem sido, quem sabe, uma pessoa estúpida, ou uma pessoa muito tímida, uma pessoa que tem medo de tudo. São sentimentos que entram ano após ano e estão ali, atrapalhando a sua vida. Complexos de inferioridades, são sentimentos de depressão, são sentimentos que perturbam a sua vida por conta de coisas que aconteceram no passado. Mas saiba que Deus enviou a sua palavra para te curar. Deus deseja que você não permaneça mais nesse ciclo de entra ano após ano e você continua na mesma. Uma pessoa que foi ferida e por conta disso você fere as outras pessoas. Uma pessoa que não recebeu o amor, então por conta disso você tem dificuldade de amar as pessoas. Ou você sente aquele desejo de que as pessoas estejam sempre amando você, as pessoas estejam sempre elogiando você, você sente aquela carência. São coisas do passado que às vezes
atrapalham a sua vida até o dia de hoje. Mas vamos quebrar isso em nome do Senhor Jesus. Deus não fez você para viver dessa forma. Deus não fez você para viver rastejando o amor das pessoas, rastejando o elogio das pessoas. Você não precisa disso. Você tem o amor de Deus. Você tem um Deus que é o seu Pai, que é aquele que ama você, aquele que quer cuidar de todas as suas feridas, é aquele que quer tratar o seu coração. Você não precisa viver uma confusão por causa de coisas do passado. Você pode deixar o teu passado nas mãos de Deus. Você pode entregar toda a sua dor nas mãos de Deus, porque Ele é aquele que torna o mal em bem. Ele pode fazer isso aqui com você. Olha o que diz no mesmo capítulo 107 de Salmos, versículo 35. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes. Se você está seca, se você tem sido uma pessoa rancorosa, você tem sido uma pessoa amargurada, você tem sido uma pessoa tímida, uma pessoa que tem medo, uma pessoa que tem vergonha, saiba que Deus pode fazer isso na sua vida, converter o deserto em lagoa e a terra seca em fontes. Então, entregue toda a sua dor, entregue todo o seu passado, entregue todos os seus sentimentos, entregue todas as feridas, as palavras que disseram a você, que ficaram presas no seu coração por todos esses anos. Entregue tudo isso nas mãos de Deus. Perdoe. Não prossiga mais um dia sequer deste novo ano com a falta de perdão, com a mágoa, com o ressentimento. Perdoe. Escolha perdoar e amar, porque isso vai trazer cura para todas as feridas da sua alma. Guardar isso no seu coração, viver falando disso, só vai ferir você cada vez mais. Mas se você disser, não, eu vou entregar isso nas mãos de Deus, eu vou perdoar, eu vou amar e eu vou prosseguir a minha caminhada, em o nome de Jesus. Faça isso porque Deus quer ver você vencendo. Deus quer fazer deste deserto um lago e fazer dessa terra seca uma fonte. Uma mulher que vai amar a si mesma, uma mulher que vai amar o seu futuro. Ela não tem medo do futuro, porque Deus restaurou a vida dela. Amém? Você não precisa viver com medo, você não precisa viver com vergonha, você não precisa viver atormentada por coisas do passado. Pare de alimentar o seu passado, porque aquilo que nós não alimentamos acaba morrendo. Se você não alimentar mais o ódio, ele vai morrer. Se você não alimentar mais a tristeza, a depressão, ele vai morrer. Como é que eu alimento a tristeza, a depressão? Ficando sozinha, solitária, sozinha na minha casa, né? Assistindo filmes depressivos, escutando músicas depressivas, alimentando a minha dor, alimentando a minha mágoa, o meu ressentimento. Então pare de alimentar o seu passado, pare de alimentar aquilo que te fere, pare de alimentar essas coisas que entristecem o seu coração, porque de fato elas vão morrer. E medite naquilo que vai trazer vida, medite naquilo que vai trazer cura, naquilo que vai trazer libertação, naquilo que vai trazer paz, naquilo que vai trazer alegria para o seu coração. Medite na palavra de Deus. Isso sim vai trazer vitória para a sua vida e vai fazer de você uma mulher vitoriosa para a glória de Deus. Em o nome de Jesus. Um forte abraço a todas vocês, fiquem todas na paz e até a próxima. Obrigada, minha amiga Simone, que Deus te abençoe. Olha, eu espero voltar em breve aí para ministrar uma grande reunião de poder que nós tivemos recentemente, ou melhor dizendo, no ano passado, nós tivemos uma grande reunião de fé lá em Santa Catarina e as mulheres ali foram muito abençoadas. Foram tantos testemunhos bonitos que nós tivemos ali em Santa Catarina e eu me lembro bem desse dia porque me tocou no coração um testemunho de uma irmã que foi convidada ali, ela aceitou Jesus e além de ter aceitado Jesus, Deus a curou completamente de inúmeros males que ela estava passando ali naquela reunião. Mas foram muitos testemunhos bonitos. Tendo a oportunidade, nós vamos passar aqui no programa novamente. E eu tenho certeza que vai falar ao coração de muitas mulheres, em nome de Jesus. Vamos para a segunda parte da mensagem agora? Eu quero que você fique com o restante desta mensagem, falando sobre Lucas 23, a crucificação, onde parecia o fim, mas na verdade era o começo. A situação que você está enfrentando hoje parece o fim da sua vida,
o fim da sua família, o fim da sua história, é mentira. Olha só. É hora de você dar um basta, porque talvez hoje sim, você esteja numa cruz. Irmã Thaís, eu estou numa cruz, eu estou num deserto, eu estou no vale, eu estou em tudo que é ruim. Mas os bons e os maus foram para a cruz, mas não quer dizer que eles tiveram o mesmo fim. O seu fim vai depender totalmente e exclusivamente de você, porque você já está careca de saber que o nosso Deus não muda. É ou não é? O nosso Deus, ele não muda, ele é o mesmo Deus. Você tem plena consciência de que o seu Deus, ele é o mesmo Deus que abriu o mar. Ele é o mesmo Deus que multiplicou os pães e os peixes. Isso você não tem que ter dúvida. Você não tem que ter dúvida. Dúvida de Deus não existe, minhas irmãs. Para com isso a partir de hoje. Não tenha dúvida do poder de Deus sobre a tua vida. Muitas vezes, e a maior parte delas, ou melhor dizendo, corrigindo, 100% das vezes, o problema está em nós. O problema está em nós. Ai, a minha vida está uma loucura, um inferno, aconteceu isso e aquilo. Ah, é culpa da minha mãe, tá vendo? Ela que me criou assim. Para de usar muleta. Não, porque a minha família, a gente foi criado dessa forma, a gente é assim que tem que fazer. Meu irmão, você é nova criatura em Cristo. Para com isso. Para de usar a muleta do seu passado. Não, porque eu não tive pai, então eu não sei como é que é. Vai aprender. Para, minhas irmãs. Ninguém tem culpa do seu passado. É como eu disse no outro culto, e eu digo agora, repito. O seu passado, a sua história não determina quem você é hoje. É a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Eu sou nova criatura, eu sou mulher virtuosa, eu sou quem eu tenho que ser no Senhor. Amém, minhas irmãs? E é verdade, eu não estou aqui perdendo meu tempo, lançando clichê, falando um monte de coisa para fora aqui. Eu estou falando para você realmente mudar de vida. Vamos lá, versículo de número 39 diz assim: e um dos malfeitores, apenas um, tá? Era um que estava falando isso. Que estavam pendurados, blasfemava do Senhor, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Olha só que interessante. Olha aqui para mim, ó. Gente, vocês já imaginaram a dor que deve ser estar naquela cruz? O cara estava pendurado num prego, pelos pulsos, não era pela mão, porque dizem que o pulso dói mais. Você agoniza, aquela era a pior morte da época. A pior coisa que você poderia fazer era morrer numa cruz. Maldito aquele que fosse pendurado no madeiro, diz a Bíblia Sagrada. E aquele homem arrumou forças para blasfemar do Senhor. Ele poderia lá estar quieto assim, ai meu Deus, o que eu fui roubar? Não é? Pensa comigo, ele poderia estar assim, meu Deus, puxa vida. Não, ele teve força para virar o pescoço, olhar para o lado e falar: se você é Deus mesmo, salve e tira a gente daqui. E às vezes, minhas irmãs, nós blasfemamos contra o Senhor. Não é para acusar ninguém, não, é para a gente acordar hoje. Ah, irmã Thaís, eu não blasfemo, eu busco, eu oro, mas você blasfema muitas vezes no seu interior, dizendo assim, você arruma forças onde você não tem e quer fazer tudo o que dá na sua telha. Não busca a orientação de Deus. Eu estou te falando, presta bem atenção, eu estou te falando porque isso é para você aprender a usar a tua fé. Você está Thaís, eu estou na cruz, mas eu oro, eu busco e nada acontece. Essa palavra é para você. Porque eu estou aqui, eu venho quarta, eu venho sexta, eu venho com todos os cultos do domingo e nada, eu não sei o que está acontecendo. Isso é palavra de Deus para você despertar. Sério, não fala assim, eu estou falando porque eu já fui membro. E eu sei o que eu estou falando. A gente, quando ouve uma palavra, pensa assim, não, eu não blasfemo. E aí pronto, já fecha o coração, não entende nada do que está falando ali. Ah, eu não blasfemo, não. Eu não sou igual aquele ladrão. Não é blasfemar assim, falar mal do Senhor, não, diretamente. Não é só também duvidar, porque também duvidar é isso. Mas eu digo assim, quando você faz aquilo que te dá na telha, você arruma forças, você dá um jeito, você pega o que tem que pegar, você arruma as pessoas que tem que arrumar e vai lá e vai fazer uma coisa totalmente sem a direção de Deus. Você vai até, sei lá, você pega o ônibus, você pega o metrô, você vai não sei aonde para ir atrás da pessoa, às vezes para se vingar, por exemplo. E às vezes você vai, enquanto você não fizer, você não sossega.
Porque mulher é assim, um bicho que eu vou te contar. Insistente. A gente nasceu assim. Ué. Por isso que a gente é ajudadora, porque a gente vai até o fim. Ué. Se a Bíblia diz que nós somos criadas para ser ajudadora, então a gente já tem isso por natureza, não é? Então a gente vai até o fim, mas tem que ir até o fim na fé, na palavra, na direção que Deus te deu. Não naquilo que você acha que é certo. É verdade, minhas amigas. Muitas vezes nós nos esforçamos para coisas que Deus não nos dirigiu para fazer. Muitas vezes nós investimos toda a nossa força, todo o nosso vigor em fazer aquilo que Deus não dirigiu, em ir em tal lugar, em falar algo para alguém ou fazer algo que Deus não dirigiu. E isso é muito importante. Às vezes vivemos pelos sentimentos. Eu sempre digo isso em todas as reuniões que eu ministro, principalmente para as mulheres, porque as mulheres, elas têm essa coisa de serem guiadas pelos sentimentos. Fomos criadas dessa forma. Não, o importante é você seguir o seu coração. Mentira, a palavra de Deus nos ensina que o coração é enganoso. Nós não precisamos e não podemos confiar no nosso coração. Ele realmente muitas vezes nos engana. E a palavra do Senhor nos garante que a nossa confiança deve estar no Senhor. E como eu vou confiar no Senhor, pastora Thaís? Confiando na palavra dele, confiando no que as promessas de Deus dizem a teu respeito. Sabe, minha irmã, muitas vezes confiamos mais nos médicos do que na palavra de Deus. Confiamos mais nos nossos sentidos do que o que a palavra de Deus está escrito. Você sabe que há um tempo atrás eu tive um depoimento de uma irmã que ela me procurou dizendo: pastora, desde que eu nasci, tem uma voz que fala ao meu coração que eu vou morrer no dia 8 de março do ano tal. E eu falei: meu Deus, é mesmo? Ela: é, pastora, e eu tenho certeza que quando esse dia chegar, eu vou morrer. E aí eu falei assim: tudo bem, irmã, eu entendo que a senhora sente isso desde criança, mas hoje a senhora é nova criatura. E como que a senhora garante que vai morrer nesse dia, se a Bíblia Sagrada nos garante que ninguém sabe o dia nem a hora? Ela ficou pensando e falou assim: é verdade. Falei: para de confiar em si mesmo, para de ouvir vozes, para de ficar pensando coisas que não estão escritas na Bíblia Sagrada. Tudo que você precisa saber para ser bem-sucedido está escrito na Bíblia Sagrada, tá legal? Essa é a lição aqui que eu deixo para você no programa de hoje, fora outras lições abençoadas que você está recebendo agora. Inclusive, eu vou até colocar aqui um parênteses, né? Você que é mulher deve ter reparado que o meu cabelo tá um pouquinho diferente nessas imagens, né? É que mulher, menina do céu, a gente nunca tá quieta, né? Com cabelo. Mas que Deus abençoe, o importante é você receber a mensagem, tá legal? Minhas amigas, olha, eu queria trazer para você agora um testemunho tão forte. Eu tenho certeza que vai falar com você. Essa irmã, ela tinha uma doença mental. Para muitas pessoas, doenças mentais não têm cura. Ela era esquizofrênica. Você conhece essa doença? Essa doença faz com que você perca totalmente os sentidos, fique como louca, fique vendo visões, tendo visões de coisas que não existem. E essa irmã foi completamente restaurada por Jesus. Olha que forte, chega a emocionar a gente. Vamos ver. Já frequentava a Igreja da Graça e no ano de 2005 eu me batizei nas águas, aqui em Juazeiro. Ela frequentava a igreja, a qual eu era pastora na época. Até que em 2008 me deparei com um problema de saúde, um problema psicológico. Inicialmente, quando eu ia dormir, o coração acelerava muito forte mesmo. Fui perdendo o sono, chorava muito. Comecei a ficar numa tristeza profunda, já não conseguia mais trabalhar. E quando eu fui à casa dela, eu encontrei uma pessoa totalmente diferente. Eu falava do amor de Jesus para ela. Procurando os médicos detectaram que eu estava com esquizofrenia crônica, que segundo a medicina não tem cura. As pessoas comentam e os diagnósticos também relatam que eu não queria mais me alimentar.
até que não foi mais possível frequentar mesmo o trabalho e tive que ficar pelo INSS fazendo perícia, que gerou um benefício. Em 2012, eu fui internada aqui em Juazeiro, num sanatório. Eu fui visitar nesse sanatório. Quando ela me viu, ela me reconheceu e começou a dizer as palavras o tempo todo. Ela só dizia: pastora, Deus não existe. Ali a gente começou uma corrente de oração na igreja em prol dela, e ficamos orando, nos consagrando. Como o problema se agravou, minha mãe veio e me levou para a Feira de Santana para cuidar melhor de mim, né? Passava por avaliações constantes com psiquiatras particulares, psiquiatras públicos, numa faixa de uns 6 anos. Até que foi necessário uma irmã minha entrar com um processo de interdição e de guarda do meu filho. Todas as vezes que eu encontrava a irmã dela, eu perguntava o estado de saúde dela. Ela agora está mais abatida por não estar trabalhando. E mesmo do jeito que eu estava, minha família sempre me levava aos cultos. Mesmo eu estando assim, sem consciência do que estava acontecendo, mas eles faziam questão de me levar. E assistir os programas do missionário pela televisão em casa. A partir da palavra que eu via na televisão, a partir do Espírito Santo me lembrar que pelas feridas de Jesus já tinha sido sarado, que Jesus já pagou o preço. Eu não precisava mais estar passando por aquele sofrimento. Uma fé que estava adormecida, ela foi se renovando. Aí eu pegava os receituários médicos, os diagnósticos e escrevia que eu estava sarada pelas feridas de Jesus. Em 2014, comecei a perceber que eu já estava voltando minha lucidez. Um belo dia, meu celular apareceu uma mensagem dela e eu fiquei muito surpresa. E ali a gente começou a conversar e ela própria começou a me contar o que Deus já estava fazendo na vida dela. Ela já estava frequentando a igreja. Aí, de fato, já estava voltando às minhas atividades normais. Já estava seguindo minha vida normal, ia resolver minhas coisas, ia para dentista, fazer as tarefas normais do dia a dia que eu até então não conseguia fazer. Cuidar de mim mesma. E quando eu a reavi novamente, eu vi que não era mais aquela Araci que tinha saído de Juazeiro, que eu tinha visto num sanatório, magra, debilitada. Eu vi uma nova Araci. Eu vi a transformação que Deus fez na vida dela. O juiz arquivou o processo de interdição e de guarda do meu filho. A aposentadoria por invalidez foi cassada no dia 19 de outubro de 2018. Foi quando eu retornei aqui para assumir meu trabalho. Porque quem viu ela antes e vê ela hoje, vê que verdadeiramente Deus é um Deus que cura, é um Deus que sara, é um Deus que transforma e é um Deus que liberta. Eu posso afirmar hoje que eu estou curada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que bênção esse testemunho. Você sabe que quando nós passamos os testemunhos aqui, muitas pessoas comentam sobre esses testemunhos que falam ao coração, que fortalecem a nossa fé. E foi isso que aconteceu através do nosso canal do YouTube. Inclusive, eu vou deixar aí para você o nosso endereço para você acessar e ser edificada novamente com as mensagens. Aqui nós passamos os programas. No YouTube das Mulheres que Vencem, você pode acompanhar os programas das Mulheres que Vencem. Você também pode assistir mensagens como a da Simone, que ela ministrou aqui no programa de hoje, e compartilhar com a sua amiga. É uma forma de evangelizar. E lembrando também as amigas das nossas redes sociais, que eu vou passar aí mais uma vez para você na tela. Então, o nosso Facebook oficial, Mulheres que Vencem SP, e ali nós temos uma equipe abençoada que vai te atender e vai te dar esse suporte emocional e espiritual que você está precisando nesses tempos difíceis. E também tem o nosso Instagram, @MulheresQueVencemSP. E ali você fica por dentro de todas as nossas reuniões, de tudo que fizemos ali e estamos fazendo atualmente, mesmo em tempos de pandemia, tá ok? Quero compartilhar com você um testemunho, falando aqui, a Adriana Silva, ela escreve lá no YouTube assim: Amém, glória ao nosso Deus. Ela estava aqui se referindo ao programa da semana passada, que ela foi muito abençoada. Tem aqui, ó. Tenho aprendido muito com o MQV. Edifica a minha vida e tantas pessoas que assistem com a palavra e o louvor. Deus lhe abençoe abundantemente a sua vida, pastora Thaís. Então, aqui, mas esse é só um dos testemunhos que nós recebemos falando sobre os programas das Mulheres que Vencem. Se você tem testemunhos, corre lá no YouTube, no Instagram,
no Facebook, deixe seu testemunho, seu comentário, tudo para a glória de Deus, tá legal? Vamos agora para outra parte da mensagem. E esse, então, não chega a ser o fim, mas dá um desfecho para você dessa lição preciosa acerca de recomeço e de esquecer o passado que muitas vezes nos condena e nos impede de avançar e prosseguir. Vamos lá. Mas agora eu vou te contar a história do outro ladrão. E esse outro ladrão nos ensina uma lição muito importante. Ele nos ensina que a cruz não é o fim, é o começo. A cruz que você está vivendo hoje não é o seu fim, é a oportunidade de você começar. Começar na sua caminhada com Cristo, começar na fé, começar a entender mais da palavra, começar a entender o seu propósito, por que você vive, qual é a sua missão nessa terra. Minha missão é sofrer? Desde que eu nasci eu sofro. Minha casa é um inferno, aí eu casei e virou um inferno. Meu filho, minhas filhas cresceram, é um inferno na minha vida. Está na hora de você começar a usar a sua fé de uma forma real. De uma forma... Deus não muda, Deus não castiga ninguém. O que a Bíblia nos ensina é que a cruz, ela vem. A cruz, muitas vezes, o dia mau, ele vem para todas nós. Eu me lembro que há muitos anos, eu sou casada com um pastor, mas há muitos anos eu tive uma luta muito grande. A gente discutia bastante por questões de diferença de criação, talvez, não é? Eu fui criada que o ovo vai na geladeira, ele falou que o ovo vai fora, e aí pronto, já era um motivo de briga. Nem tudo é demônio, irmão, tudo às vezes é falta de conhecimento mesmo. E eu ali orando, buscando a Deus, e aquele dia eu estava revoltada. Falei, meu Deus do céu, amarrado isso aí, olha o jeito que trata. Um homem de Deus. E ali eu sentei no sofá, olha a minha atitude, foi igual a esse homem na cruz. Eu poderia também falar umas poucas e boas, mas eu guardei, porque, olha, até o tolo se passa por sábio quando fica calado. Mulher tem que aprender a morder a língua, gente. Gente, juro, eu tô falando sério. A gente fala demais. Vamos aprender hoje a ficar quieta? É uma lição preciosa, gente. Sabe por quê? Ainda mais quando se trata de marido. Porque quando você falou, aí ele vai falar e vai virar uma coisa louca. Se você ficar quieta no dia seguinte, ele vai falar, eu errei, bem, desculpa. Mas se você falar igual, pronto, acabou. Aí você vai falar, mas você também falou. Deixa só ele falar. Eu estou falando sério. E aí, naquele momento, eu sentei no meu sofá e comecei a meditar. Não na palavra, comecei a meditar ali, orando. Eu falei, Deus, isso é uma artimanha do diabo. Porque uma coisa que eu aprendi, até com um missionário, quando Deus está para dar algo muito grande para nós, a gente sofre umas lutas, minhas irmãs, umas provações. Sabe por quê? Porque o diabo quer que você perca a bênção. Então ele faz de tudo para você pecar e sair da palavra. E é verdade, pode reparar. E aí eu orei, eu falei, Deus, a bênção está para vir. Eu não sei o que é, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não vou cair nesse laço do diabo. Na hora eu o quê? Eu identifiquei, repreendi, tomei uma atitude e fiquei quieta. Eu estava feliz com a situação? Não. Mas eu orei, fiquei quietinha com meu Deus. E ali tudo foi melhorando. E depois eu até comentei com ele no dia seguinte. Nem sei, foi algumas horas depois, porque a gente não fica muito tempo sem se falar. A gente briga, mas depois tá tudo certo. A gente briga e fala assim, você viu o negócio na televisão? Guarda o coração, minha irmã, tem que ser assim. Esse é o segredo. Não quer dizer que a gente vive rindo, né? Meu marido é pastor, a gente vive rindo. É nada, ainda mais com 2 filhos pequenos. Aí é motivo para briga, viu? Oh, minhas irmãs, é brincadeira. E aí, eu tomei uma atitude. E é isso que você tem que fazer. Vamos voltar aqui. Então, ele identificou, né? Nós, na verdade, estamos aqui porque merecemos. E no versículo de número 42, diz assim, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele era ladrão, mas em algum momento ele ouviu a palavra, porque ele sabia que tinha o reino. Ele sabia que tinha o reino. Então, minhas irmãs, o que acontece? Quando você enfrenta uma luta, olha aqui para mim, ó. Quando você enfrenta uma cruz que talvez esteja você enfrentando hoje, você tem 2 opções. Ou você vai crescer com Deus, ou você vai retroceder. É verdade.
ou você vai permanecer eternamente nessa luta. Porque tem mulheres que estão aqui comigo agora orando há 20, 30, sei lá quantos anos, para conversão, para que aquela pessoa entenda, aquela pessoa acorde, aquela pessoa... Poxa, mãe, o que está acontecendo? Você tem que subir um degrau em Deus, senão você vai retroceder. Sabe por quê? Porque você está na luta, aí você vai, está na palavra. Aí o que acontece? Você fala, poxa, não aconteceu. Ó, você retrocedendo, ó. Mas minha oração foi fraca hoje. Ó, você indo, descendo o degrau, ó. Você descendo o degrau. Não, a luta está aqui, é a oportunidade da sua vitória. É a oportunidade de você crescer em Deus. Não, Deus, fala comigo. O que o Senhor tem para falar hoje para mim? O que o Senhor vai falar? Então, o que o Senhor quer que eu aprenda? Eu vou aprender. A gente tem a mania de culpar as pessoas. É a hora de você entender que o reino, ele existe. E Deus quer que você avance. Aquele homem recomeçou. Aquele homem recomeçou. Ali, todos eles poderiam pensar assim, puxa vida, agora eu não tenho nada a perder mesmo, já estou aqui na cruz, estou no pior lugar que eu poderia estar. Mas aquele homem avançou, 1000 degraus. Porque aquele homem entendeu, ele identificou, ele repreendeu, sabia que tinha o reino. Saiba que tem o reino para você. A bênção, ela existe, ela é real. Mas você precisa identificar, repreender e assumir que existe um reino para você. E aí a resposta maravilhosa vem em seguida, dizendo, versículo de número 43, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A resposta vem. A resposta, ela vem. Ela sempre vem quando você faz como esse homem fez. Responde, tem uma atitude, repreende o mal, identifica que você não é nada sem Deus, para de tomar atitudes pela sua mente, pela sua cabeça, faz o que dá na telha, mas busca a palavra, o que Deus quer. Enquanto Deus não falar, não faça. Acabou. Mas Deus, eu estou aqui 5 anos, Deus não fala, então não é para fazer. Não faça na dúvida. A dúvida provém do maligno. Minha amiga, tenha certeza disso. Toda dúvida provém do maligno. Toda perturbação, seja ela qual for, toda opressão, angústia, ela vem do maligno. O Espírito Santo nunca nos deixa, nunca nos leva a ficar dessa forma. O Espírito Santo nos alerta através da mensagem, traz aquela inquietação espiritual para que você busque mais a Deus, te convence do erro, do pecado, mas nunca traz a opressão para dentro de nós. Toda e qualquer anormalidade, dúvida, ou seja lá o que for, que causa angústia e opressão, vem do inimigo, tá ok? Deixa eu fazer uma oração por todos vocês. Já estamos chegando ao final do programa, eu vou deixar a ficha aqui, porque eu quero orar por todos agora. Pai querido, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença agora e eu apresento a Ti, Pai, a vida de cada uma dessas mulheres. Que elas recebam agora a bênção do Senhor, o fortalecimento que elas precisam, meu Pai, nesses tempos difíceis. Muitas mulheres são pai, mãe, vó, e todos dentro de uma casa. Ela sustenta toda a família. Por isso essa mulher precisa de força em nome de Jesus para prosseguir. Mas não é a força do homem, não. É a força do Espírito de Deus. Aquela mesma força que tomava conta de Davi e fazia com que ele rasgasse ursos e leões. É essa força, Deus, que eu determino agora que esta mulher tenha, em nome de Jesus, para enfrentar qualquer batalha, física ou espiritual, e que ela receba a vitória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Minhas amigas, olha, nós já vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha sido edificada nesse dia, eu creio que foi. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço e até semana que vem. Tchau.